Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas a divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Natal. É uma alegria podermos cultuar juntos mais uma vez. Já faz um tempinho, desde junho, que eu não participo das gravações, mas por um motivo que os irmãos já sabem, que está aqui no meu colo. Uma bênção que o Senhor nos deu, uma alegria grande. E convido você a cultuarmos juntos, não considere isso apenas um vídeo, mas um culto ao nosso Deus. Elimine as distrações, o WhatsApp, o Facebook. Se concentre aqui conosco. Pegue a sua Bíblia, separe aí, já vai abrindo no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que nós vamos ler daqui a pouco. E convido você também a participar do nosso chat, interagir conosco. Se você não é de Natal, não é da Primeira Igreja, se apresente aqui embaixo, diga de onde está assistindo o nosso culto, seu nome, para que nós possamos conhecê-lo. Já está com a Bíblia aberta? A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, nos diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar juntos, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus, na Tua presença nós nos colocamos mais uma vez. Senhor, que está sempre conosco, que não nos desampara, que sempre cuida de nós, nos mínimos detalhes, que é o Deus soberano de todo o universo, mas que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Ó Deus, nós queremos nessa noite Te render culto, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Deus, esteja com cada um dos Teus filhos. Estamos agora separados em locais diferentes, mas o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está com cada um de nós nas nossas casas. Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória para todo sempre. Fica conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, que seja as tuas narinas como um aroma agradável. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor com mistério e louvor.
milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom é louvarmos o Senhor, não é, irmãos? Te convido agora a juntos fazermos um momento de reflexão, de pensarmos sobre as nossas vidas, sobre aquilo que temos feito que desagrada ao nosso Deus. É uma frase de um pregador inglês que eu gosto muito, o nome dele era Spurgeon, grande pastor e avivalista inglês, que ele dizia que quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora sobre a falta de santidade que permanece nele. E é bem assim, não é, irmãos? Quanto mais santo a gente busca se tornar, mais aquilo que remanesce de pecado nas nossas vidas nos incomoda e mais é flagrante em nós. E é por isso que a caminhada em busca da santidade é uma caminhada contínua que nós só vamos encerrar quando encontrarmos o nosso Deus no céu. Então, sabendo disso, nós vamos te ouvir curvar sua cabeça e orarmos juntos, confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas e clamando a Ele por perdão e misericórdia. Senhor Deus e Pai, ó Deus, na Tua presença santa, o Teu Espírito Santo nos constrange e nos mostra, ó Pai, o quanto nós somos pecadores,
o quanto nós somos carecedores da Tua graça, Pai, nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda nessa caminhada. Ó Deus, em cada área difícil da nossa vida, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós sabemos que a santidade em si é algo que o Senhor nos dá, não é algo que nós alcançamos por mérito próprio, porque tudo que há de bom em nós foi o Senhor que nos deu, nós sabemos disso. Deus, então nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada. Nos ajuda a sermos cada dia mais santos, mais parecidos contigo, ó Deus. Agindo como o Senhor agiria nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa. Ó Deus, aonde nós estivermos. Ó Deus, que nós possamos ser luz. Ó Deus, nos ajuda a amar os nossos irmãos, amar os nossos familiares como nós devemos amar. Deus, nos ensina a perdoar os outros como nós queremos ser perdoados. Ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ser espelhos que refletem a Tua luz nesse mundo. Não espelhos embaçados e sujos, ó Pai, mas um espelho claro, ó Deus, que reflete a beleza e a grandiosidade da Tua luz para esse mundo, ó Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor escuta a nossa oração e o Senhor nos concede perdão, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nos diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que o Senhor nos abençoe e que você possa se libertar de toda a culpa do pecado, sabendo que o Senhor Jesus Cristo já te perdoou. Louvemos ao Senhor. Suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Teu amor, um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Seus braços, não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. Levar a esperança, encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar.
A graça e a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria que mais uma vez, em mais um culto, nós podemos juntos meditar na palavra do Senhor. E eu convido você a acompanhar a leitura que será projetada aqui na tela, ou então com a sua própria Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 11, que diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentados, ensinava, e então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra lida e te suplicamos que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que nós possamos entendê-la. Louvado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, semana passada, os que puderam ler, eu compartilhei na minha pastoral um texto que fala sobre a cultura do cancelamento. Eu iniciei essa reflexão depois de conversar com meu amigo pastor Leno, lá da Primeira de Fortaleza, de abordarmos esse assunto, que é um assunto do momento, né? Na verdade, não é tão do momento. Isso tem acontecido muito forte há uns 3 anos, né, no mundo, de uma maneira geral. E o que eu escrevi foi apenas uma degustação sobre esse assunto que chama muito a minha atenção e que vai muito além das brigas eletrônicas, das discussões e por aí vai. E eu queria convidar você agora, nesse instante, a prestar atenção num vídeo curto, um vídeo muito curto, de 4 minutos, e entenda melhor o que significa a cultura do cancelamento. Assista essa reportagem. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou e as pessoas começaram até brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário.
A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram de certa forma cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra a sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online sem ataques e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. Pronto. Agora que você já viu, como eu já disse, nos últimos anos, esse assunto ele foi ampliado também para uma forma de chamar a atenção para alguns assuntos, nas questões climáticas, nas questões de justiça social, para a preservação ambiental, pautas religiosas também, questões de raça, gênero, entre outros temas, né? E como vocês puderam ver, funciona basicamente assim: influenciadores digitais, pessoas que pegam um determinado elemento dito há muito tempo, uma frase ou uma foto, alguma coisa, gravam, printam e pulverizam isso em larga escala para que pessoas ou empresas sejam prejudicadas, para que elas sejam esmagadas digitalmente, né? O que pode muitas vezes parecer legítimo, né, do ponto de vista humano, muitas vezes também de uma maneira covarde ataca a reputação, ataca famílias, a vida de pessoas que através das redes sociais têm uma morte social decretada. E o interessante é que isso, meus irmãos, não afeta apenas pessoas desconhecidas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa da nossa comunidade, com qualquer pessoa próxima a gente, com pessoas comuns, pessoas que participam da nossa vida e que por causa de uma situação infeliz ou uma situação que foi completamente distorcida, tirada do contexto, são vítimas de memes, né? Memes são imagens satíricas, imagens que são criadas para fazer chacota dessas pessoas, vídeos, né? E principalmente são vítimas de haters, né? Os haters são essas pessoas que andam em grupo nas redes sociais e destilam ódio, né, em perfis, promovendo verdadeiros linchamentos virtuais. Meus irmãos, como eu disse na minha pastoral, as tensões elas sempre vão existir. As crises sempre estarão no nosso caminho,
principalmente daqueles que estão vivos. Quem está morto não passa por crise. Agora, quem está vivo passa. E o que acontece no mundo hoje é pauta para discussão nas redes sociais. Agora eu lhe digo, o que aconteceria com o nosso mundo, com a gente, se todo mundo fosse cancelado? O que aconteceria com o mundo se todo mundo fosse julgado e apedrejado? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Não sobraria ninguém, né? E eu não estou dizendo que pessoas não precisam ser responsabilizadas pelos seus atos e ações. Óbvio que todos os atos, todas as ações têm consequências. O salário do pecado é a morte. Mas a correção é bem diferente do cancelamento. A admoestação, ela é bem diferente de um linchamento. A reflexão é bem diferente, uma conversa é bem diferente do que um julgamento precipitado. Humberto Eco diz que as redes sociais deram voz à legião dos imbecis. E eu gostaria de atualizar essa frase. A internet, ela deu voz aos juízes, aos que todos os dias, depois de se levantar, tomam o seu banho, o seu café bem gostoso, colocam a sua roupa e enchem os seus bolsos de pedras porque se sentem aptas a julgar todo mundo. E é interessante esse fenômeno. As pessoas estão cada vez mais encorajadas a isso. E, meus irmãos, isso não é necessariamente um efeito colateral das redes sociais. Não, não é. Nós, seres humanos, estamos propensos ao cancelamento desde o Éden. Assim aconteceu com Caim e o seu irmão Abel. Ele cancelou Abel, né? Noé foi cancelado por todos aqueles a quem ele anunciou o que viria, né? O dilúvio que viria, né? Moisés foi cancelado por demorar tanto no Monte Sinai, esperando, conversando com o Senhor e recebendo as tábuas da lei, né? Jó foi cancelado por seus próprios amigos, por sua própria esposa. Jonas cancelou o próprio Deus por não considerar legítima a missão confiada a ele para levar uma palavra aos ninivitas, né? E aí Pedro cancela o próprio Jesus, renegando a sua amizade, o seu relacionamento com ele por 3 vezes. São tantos exemplos, meus irmãos, de cancelamentos na palavra de Deus, de boicotes na palavra de Deus, que nós poderíamos passar a noite aqui conversando sobre isso. Mas hoje nós temos um agravante na nossa geração. A violência, ela é premiada. A dor do outro é curtida, ela é compartilhada, ela é apoiada, ela é incentivada. Quando eu era a criança, junto com meu pai, um dos quadros que eu mais gostava de assistir era as cacetadas do Domingão do Faustão, né? Era também as pegadinhas do Silvio Santos. E é impressionante como a desgraça alheia, a humilhação alheia rende muitas gargalhadas, né? Como essas coisas rendem muita audiência para esses programas. Muitos de vocês sabem que eu já fui gestor de comunicação da IPI do Brasil. Eu trabalhei também gerenciando as redes sociais da nossa igreja. E foi um privilégio trabalhar na comunicação na nossa denominação. Mas com o passar dos anos, eu fui criando em mim um bloqueio muito grande, principalmente com a ferramenta do Facebook. Vou dizer por quê. Cada ideia, cada arte, cada ação começou a ser distorcida de tal forma que o tempo todo eu tinha que administrar conflitos nas publicações da igreja. Eu ficava mal, eu ficava me sentindo mal com isso. Manifestações de repúdio, de repulsa, de ódio, né? Comentários enganadores, comentários violentos que atraíam mais pessoas e faziam dessas publicações que, na verdade, tinham mensagens tão simples, né? Tão bíblicas,
mas engajadoras porque elas eram fomentadas pelo ódio. Impressionante como as publicações de falecimento e as publicações que eram distorcidas eram as publicações mais viralizadas, mais concorridas e de maior audiência. Nessa época, o meu próprio perfil foi atacado por haters. E eu não esqueço das palavras gentis que foram direcionadas a mim em algumas dessas oportunidades, mesmo sendo eu um funcionário, mesmo sendo eu ali apenas alguém que só estava cumprindo ordens, né? Cumprindo a minha tarefa e o meu trabalho. O fato, meus irmãos, é que cada vez mais pessoas são atacadas e não ideias. E com isso, redes de apoio por quem pensam igual fomentam esses linchamentos e agora não são mais dezenas de pedras que são arremessadas, mas milhões de pedras de várias partes do país, do globo, que estão decretando a morte numa cultura que se deixa levar, meus irmãos, pelo efeito manada, né? Que se deixam levar por robôs, por algoritmos e que esquecem que o nosso próprio Mestre Jesus Cristo foi cancelado em seu tempo. E pasme, ainda hoje, Jesus Cristo continua sendo cancelado. Cristo continua sendo cancelado quando nós destilamos ódio, quando nós matamos pessoas nas nossas redes sociais com o nosso coração, com as nossas palavras, quando nos afastamos silenciosamente ou educadamente, quando cancelamos pessoas de uma maneira muito sutil, com a nossa indiferença, com a nossa falta de amor, com a nossa aversão aos nossos opositores e esquecemos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lembremos que o nosso Senhor, Ele é aquele que entra na casa de qualquer um, inclusive na casa de um fariseu chamado Simão, para jantar, né? E não para cancelá-lo, mas ele entra para conversar com ele, para ter intimidade com ele, e ele ouve claramente aquele pensamento alto daquela pessoa questionando a autoridade de Jesus por ele ser abordado por uma mulher estranha, uma mulher que vai colocar aos seus pés com um frasco de alabastro, chorando, regando os seus pés, lavando os seus pés e beijando. Esse fariseu que poderia, mas não foi cancelado por Jesus Cristo, é gentilmente admoestado com a palavra de Jesus Cristo, que ensina para ele que ele, Jesus, é capaz de perdoar todos, inclusive aquela mulher que está ali aos pés dele, inclusive ele, que quando recebeu Jesus Cristo na sua casa, não recebeu o nosso mestre como deveria ter sido recebido. Jesus está ensinando que não há ninguém que ele não possa perdoar, que não há ninguém que ele não possa amar. Cristo entra naquela casa para mostrar para fariseus, para homens, para mulheres como eu, que todos podem ser perdoados. Inclusive, um dos mais miseráveis de todos naquela época, um cobrador de impostos como Zaqueu. Nossos olhos, meus irmãos, estão treinados para ver o mal. Cada dia mais estão sendo treinados para ver o mal. Mas Cristo, quando nos recebe, ele nos possibilita uma visão nova, um olhar novo. E por isso eu trago para os irmãos a reflexão desse texto da mulher adúltera. E se Cristo é o meu exemplo, o seu exemplo, o nosso fio condutor é o amor. E é apenas o amor que pode nos transformar, que pode nos guiar e que pode, inclusive, nos admoestar. Por isso que nós devemos imitar Jesus Cristo. Nesse texto de João 8, que nós lemos no começo, do 1 ao 11, Jesus, como todos sabem, ele é alvo de uma armadilha, né? Um circo que foi montado
para não só humilhar aquela mulher, para não somente matar aquela mulher, mas principalmente para desconstruir a imagem do Messias, para desconstruir a imagem de Jesus, desmontar Jesus, cancelar Jesus frente à sociedade judaica, né? Jesus Cristo, para eles, representava uma grande ameaça. E no capítulo anterior, leia o capítulo 7, você vai ver que Jesus e seus discípulos estão a caminho da festa das cabanas, eles vão na frente, depois Jesus vai em secreto, escondido, e ele sobe ao templo em determinado momento e ele começa a ensinar, né? E os judeus eles ficam impressionados com os ensinamentos, né? Mas outros ficam confusos, né? Como é que esse homem tem essa autoridade toda, né? E se perguntam se esse não é o homem a quem os chefes dos sacerdotes estavam querendo matar. Tentaram prender Jesus. Soldados foram enviados pelos mestres para prendê-los e eles ficaram confusos, porque as palavras dele eram muito convincentes, né? E eles não prenderam Jesus. E quando foram indagados, eles falam disso. As palavras foram muito convincentes e eles foram repreendidos, né? E eles começam a conversar, os mestres, até que um desses mestres da lei, Nicodemos, retruca. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvirmos para saber o que ele está fazendo. O próprio Nicodemos retruca os mestres da sinagoga. Por que eles estavam querendo matar Jesus Cristo a todo custo, sem sequer ouvi-lo, né? E aí, o próprio Nicodemos é vítima disso. Eles são ríspidos com Nicodemos, eles ficam perturbados com a sua postura, eles ficam irados porque Nicodemos não vestiu a camisa deles, não foi conivente com a ideia deles, por que ele estava fazendo aquilo, por que ele não estava concordando com eles, né? Eles ficam furiosos com Nicodemos, né? Eles ficam irados com Nicodemos. Nicodemos apenas interpretou a lei. Nicodemos apenas quis se dar uma chance de mudar de opinião e ouvir Jesus Cristo para fazer um juízo correto, um juízo sensato, inclusive, de acordo com a lei. Mas isso não vai acalmar a fúria daqueles sacerdotes. Agora, em meio a um círculo, Jesus está de frente para uma mulher que é tomada em flagrante adultério. E veja o que diz Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E está claro, meus irmãos, nesse texto, que esses homens que confabularam para colocar Jesus nessa armadilha não queriam combater o pecado, de forma alguma. Eles só queriam cancelar Jesus. Eles só queriam ter algum fundamento, algum elemento para cancelá-lo. Aquele julgamento, meus irmãos, ele não atendia o que a lei fundamentava. Cadê o homem que não estava ali? O homem que foi pego em adultério junto com essa mulher? Ele não foi trazido. Só a mulher foi trazida a mulher que cometeu o ato. Por isso, muitas acusações, delitos, repúdios que vemos nos dias de hoje não são para combater o pecado, mas para somente anular pessoas, diminuir pessoas, pegar essas pessoas, enxotar essas pessoas, marginalizar essas pessoas. Se Cristo condena a mulher, naquele contexto, naquele momento, ele dá razão aos seus adversários e perde a sua fama de amigo dos publicanos e pecadores. E se ele a defende, ele seria totalmente desmoralizado diante das pessoas que levam a sério os mandamentos de Deus. E esse circo é
parece, na verdade, um beco sem saída nas nossas vidas. Nós podemos várias vezes sermos colocados em situações como essa, né? Onde o nosso testemunho, onde a nossa experiência com Jesus Cristo de misericórdia e de piedade, ela vai ser testada. E Satanás, ele é muito astuto, ele é muito perverso. Ele usa essas circunstâncias, né, por conhecer muito bem a palavra de Deus, para nos enganar, né? Para jogar com a gente, para jogar irmão contra irmão, né? Para jogar com os nossos sentimentos, para afetar a nossa comunhão, para que a nossa unidade seja maculada, para que nós cada vez mais tenhamos um relacionamento fraturado, encharcado de ódio, né? E que não seja permeado por amor. E aí, para desespero dos adversários de Jesus Cristo, ele se curva e ele começa a escrever na areia com o seu dedo. E o seu silêncio alimenta o ódio daqueles homens que tem que esperar Jesus falar alguma coisa, e eles instigam e eles falam. E aí, né? Qual é o seu posicionamento diante disso? E ele se levanta para desarmar todo esse teatro, falando tão pouco. Ele desarma essa trama, né? Com poucas palavras e sábias palavras. Jesus sequer contradiz a lei, e com as suas palavras, ele devolve a pedra para cada um deles, né? Levem consigo uma pedrada, paráfrase minha, se você não tem pecado. Pois, a não ser Jesus Cristo, o único que não pecou, todos pecaram. Todos pecam. Todos merecem uma pedrada. Todos pecamos. E se a sua consciência, se a minha consciência não se constrange com isso, algo de muito errado está acontecendo comigo. Algo de muito errado está acontecendo conosco. E eu falo isso, meus irmãos, porque até aqueles que estavam ali, prontos para atacar aquela mulher, prontos para ter elementos para cancelar Jesus Cristo, um por um, largam a sua pedra. A sua consciência pesa. Ninguém ali tinha espelho, mas cada um olhou para si mesmo e desistiu. As palavras de Jesus foram de encontro, foram um choque para eles. E aí eu lembro das palavras de Paulo em Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 24, que diz: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem é que é livre do pecado? Quem é que está livre do pecado, meu irmão? Ninguém. Mas gratuitamente nós somos justificados pelos méritos de Jesus Cristo. E aí eu lhe pergunto, a mulher aproveitou que os homens foram largando as pedras e saiu de fininho? Não, ela ficou ali. Jesus se levantou para botar o dedo na cara dela, né? Jesus se levantaria hoje no Twitter, no Facebook, com prints, com vídeos, né? Com imagens para acusar pessoas, para fazer chacota de pessoas, para dar lição de moral assim, como estes queriam fazer? Não. Jesus esbofeteia ela? Não. Jesus levanta a sua voz com arrogância? Não. Ele somente pergunta para a mulher: mulher, onde estão eles? Aqueles que te acusaram. Alguém te condenou? Não, Senhor, não. E ele responde: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Todos os dias ele diz isso para mim e para você. Vai, não peques mais.
nós não temos mérito nenhum na remissão dos nossos pecados, porque isso tudo foi por causa do sacrifício dele na cruz. O santo juiz já nos absolveu e disse com amor para mim e para você: vai, não peques mais. Ele exorta aquela mulher de uma maneira amorosa, né? E não de uma maneira apimentada, de uma maneira áspera, de uma maneira azeda, mas sim de uma maneira recheada de cuidado e que trouxe salvação, que trouxe redenção. Meus irmãos, nós podemos cair na tentação de justificar, né, coisas, pessoas, juizar pessoas, né, acusar pessoas com o nosso juízo rigoroso, implacável, né, com a nossa cultura implacável de cancelamento, como portadores da mensagem do Evangelho, como advogados do Evangelho, alegando inclusive ser isso um ato profético. E eu quero abrir aqui um parêntese sobre isso. O movimento profético, ele é propriamente mais caracterizado pela denúncia do que propriamente por essa noção que se tem de adivinhação do futuro. Profetismo é mais denúncia do que dizer o que vai acontecer no futuro. E Orígenes ele falou certa vez que nem todo aquele que exerce a medicina é médico, que nem todo aquele que constrói é pedreiro, e nem todo aquele que profetiza é profeta. E eu vejo com frequência no meu celular, eu recebo vídeos de profetas canceladores que gostam de encarnar uma das tradições mais sofridas e significativas do Antigo Testamento para boicotar, para amedrontar, para usar uma teologia do medo com o objetivo de dividir, de assustar, de fazer lavagem cerebral, né? E nós devemos olhar para os profetas que são raiz, né? Profetas como Abraão, como Arão, como Moisés, como Miriam, como Samuel, como Gad e Natã, Elias, Eliseu, né? E ver o quão humildes, abnegados, sinceros foram esses homens, e falhos também, né? Uma coisa curiosa que eu queria compartilhar com vocês é que desses 15 profetas literários que nós conhecemos, que compõem livros do Antigo Testamento, apenas 3 são apresentados como profeta, né? E nos originais, né, são descritos como profeta. E o que é apresentado depois como profeta é simplesmente uma harmonização bíblica na tradução feita pela Septuaginta. Então, eu me refiro apenas a Abacuque, Ageu e Zacarias. Esse é um ofício muito sério. Muito sério. Isso é um chamado, né, muito sério que é dado por Deus. Sofrido. Lembre de Jonas, que não queria, que achou um absurdo, que cancelou Deus, que não aceitou o que Deus queria que ele falasse e foge, né? E isso é tão sério que Amós, inclusive, ele chega a negar ser profeta. Amós, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Eu não quero me aprofundar muito nesse tema, porque isso pode ser ampliado numa próxima reflexão, mas essa sina do profetismo nos nossos dias, ela é irônica. Quem era, no Antigo Testamento, profeta raiz, não se considerava, né? Andava só, sofria só, sua mensagem era aniquiladora? Era. Mas sua mensagem não vinha do coração deles, vinha de Deus, né? Eles eram simplesmente e unicamente enviados de Deus. Enquanto os falsos profetas, né, que
apareceram no primeiro século e que continuam aparecendo em nossa geração com regularidade, aparecem no plural, né? Eles precisam de apoio mútuo. Eles estão associados a sacerdotes, né? Como mostra Miqueias. Veja, Miqueias capítulo 3, versículo 9 ao 11. Olha o que diz. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Meus irmãos, isso é muito sério. E isso aconteceu nesse texto que nós lemos, que nós refletimos em João 7. Né? Os chefes dos sacerdotes discutindo com outro mestre da lei, Nicodemos. Né? Eles tinham um interesse próprio em defender o status, né, religioso deles, que para eles estava sendo frontalmente ameaçado por Jesus Cristo. E Alonso Stoker, um grande teólogo e especialista do Antigo Testamento, ele organiza umas características do falso profeta que eu queria compartilhar com vocês, desses falsos profetas que são especialistas na cultura do cancelamento, né? Eles podem ser homens e mulheres. Veja lá, Êxodo, capítulo 13, dos versículos 2 ao 17. Eles têm sonhos e visões, né? Jeremias 14, 14. Dizem que possuem a palavra de Deus. Jeremias 5, 13. Eles introduzem suas palavras como palavras de Deus. Jeremias 28, versículos 2 ao 11. Eles profetizam em nome do Senhor, 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Eles dizem estar possuídos pelo Espírito, 1 Reis, capítulo 22, versículo 24. Por isso, nós precisamos falar sobre essa cultura do cancelamento, porque ela também é dirigida por muitos religiosos em nosso país. Pessoas que são mentirosas, com desejos mentirosos, que se dizem enviados por Deus, que a sua fonte não é inspiração divina, mas o seu próprio coração, e que roubando palavras de profetas, né, se apropriando de palavras de Deus, estão indo, na verdade, na busca das suas próprias intenções. Essas pessoas envolvem as suas comunidades com mensagens mentirosas. Elas fomentam o ódio, elas fomentam a separação, elas fomentam a dissensão no povo de Deus, o que leva o povo a pecar. E por isso, né, o povo acaba esquecendo do nome do Senhor. E por isso que o povo de Deus pode se tornar rebelde facilmente. E por isso o povo de Deus pode ficar distante do Senhor, desviando seu coração do Senhor, assumindo e tomando para si uma vida árida, uma vida seca, de um corpo que não corre fontes de rios de águas vivas. Nossa unidade, meus irmãos, ela sempre vai ser tensionada. Como eu já disse no começo, conflitos sempre vão existir. No primeiro século, no começo da igreja, já teve conflito. Dois grupos distintos se separam ali, né? O grupo judaico e o grupo helenístico. Discussão de rituais, né? E aí, vai circuncidar ou não? E por aí vai. O NT tem várias provas dessa variedade teológica e que ainda assim é desenvolvida. O Evangelho se desenvolve e o Novo Testamento prova isso, né? Que nessa pluralidade o Evangelho se desenvolve, né? Por quê? Porque todos nós carecemos da glória de Deus. Porque Jesus é o nosso advogado e é aquele que cancela o pecado. Porque o Espírito nos restaura e nos lembra que a nossa missão é amar e não segurar pedras. E que se nós
amamos Jesus, sendo nós filhos legítimos de Deus, somos filhos de um só Pai e devemos ser capazes de entender, de nos ouvir, né? E de quando nós criticarmos, fazermos com amor. Meus irmãos, onde existe conflito, deve haver intercessão. Onde existe desentendimento, deve haver conversa, reconciliação, deve haver perdão. Onde existe ferida, devemos suplicar por cura. É Cristo que cura. É Ele quem dá a cura. Onde existe hostilidade, preconceito e cancelamento, não há seguidores que seguem fielmente os princípios de Jesus Cristo. Eu entendo que todos os servos e servas do Senhor falham. Eu lembro de Pedro Cavalcante uma vez pregando na nossa igreja. Você tem um carro e vai viajar para o Rio Grande do Sul. É natural que o pneu do seu carro fure nessa viagem. Mas ele furar, a cada quilômetro tem alguma coisa errada, muito errada. É natural que no caminho você precise botar água no radiador, você precise fazer uma manutenção no pneu, precisar complementar o óleo, botar água no radiador, mas toda hora, o tempo todo, ódio o tempo todo, raiva o tempo todo, preconceito o tempo todo, cancelamento o tempo todo, não. Por isso, meus irmãos, eu convido você a lembrar as palavras de Jesus Cristo aos seus algozes na cruz. Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz o seguinte: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoemos os nossos irmãos. Rompamos com essa cultura que nos separa, que nos distancia, e à luz do Evangelho e com o amor de Jesus Cristo, estejamos juntos para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te
Basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Em todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Graça e paz, irmãos. Nesse momento queremos convidar a todos a estarem adorando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Vai estar passando na tela do seu computador as informações dos dados bancários e você pode estar procurando a liderança da igreja se tiver alguma dúvida, até mesmo pelas redes sociais. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para
coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Oh, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Queridos irmãos, nós estamos chegando quase ao fim do nosso culto e eu queria trazer aqui alguns breves avisos para você. O primeiro deles é lembrá-lo, Papo de Primeira. Toda sexta, 20 horas, nós temos um convidado especial, onde eu, o pastor Kleber e um membro da nossa comunidade entrevistamos, né? Na verdade, nós batemos papo sobre algum tema muito interessante que com certeza vai edificar a vida da igreja. Nessa última sexta-feira, nós conversamos com o pastor Henrique Rossi, lá dos Estados Unidos, de Bridgeport, um pastor que é da IPI do Brasil, falando sobre graça, aspectos práticos da graça. E agora, na próxima semana, nós vamos falar sobre missões com o casal Jonathan e Anelisa Nunes, que tem uma experiência incrível em Moçambique, trabalhando numa tribo. Não deixe de fazer parte desse encontro, desse bate-papo. Eu sei que a igreja ama missões, né? Tá aí as conferências missionárias que não me deixam mentir, e seria muito bacana contar com a sua participação ao vivo. Eu, o reverendo Kleber, e sempre um estagiário, que é um convidado especial da nossa igreja, membro da nossa igreja, estaremos juntos conversando na próxima sexta-feira. Outro aviso importante é que na última reunião do Conselho, nós deliberamos a criação de uma comissão para avaliar o retorno das nossas atividades. Uma comissão multidisciplinar, formada por farmacêuticos, biólogos, administradores, né, profissionais de direito, onde a presbítera Andréa, que é médica, é a relatora, né, que representa aí o conselho nessa comissão,
para avaliar todos os requisitos necessários para nós voltarmos às nossas atividades. Existem requisitos legais, requisitos municipais, estaduais, mas também do nosso presbitério e da Assembleia Geral. Então, eles têm um grande desafio pela frente, mas se Deus quiser, em breve nós traremos novidades. Por último, eu quero parabenizar a irmã Cláudia Valéria Nobre de Queiroz, o irmão Henri Souza de Lima e o nosso irmão Davi Lessa Machado. Eles estão fazendo mais um aniversário, mais um aninho de vida, e é a hora de nós curvarmos as nossas cabeças, orarmos pela vida deles e também interceder pelos enfermos. Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos por mais esse culto, pelo privilégio que nós temos de louvar o teu santo nome, de te pedir perdão pelos nossos pecados e também de ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que, mesmo separados geograficamente como igreja, nós estamos juntos, reunidos para exaltar e engrandecer o teu santo nome. Agora nós te apresentamos a vida da irmã Cláudia Valéria, do irmão Henri, do nosso irmãozinho Davi, para que o Senhor, Pai, com a sua mão poderosa, chegue sobre cada um deles e transborde ricas bênçãos sobre as suas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, abençoando sua saúde, seus projetos, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor continue os guardando e os livrando de todo o mal. Abençoa também, Pai, todos os médicos da nossa comunidade, todos os enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, profissionais de saúde, técnicos, todos os que estão na linha de frente trabalhando nessa pandemia. Que no nome de Jesus o Senhor continue guardando cada um deles e os seus colegas profissionais. Que no nome de Jesus essa pandemia, Pai, possa ser debelada logo, né? Que a vacina chegue logo, para que nós possamos retomar com mais tranquilidade o nosso convívio. Que no nome de Jesus o Senhor continue abençoando autoridades, prefeitos, governadores, o presidente, deputados, todos, Pai, para que decisões sensatas sejam tomadas, para que o seu povo seja cuidado, para que a nossa nação, Pai, possa ser mais preservada. Que no nome de Jesus, Pai, vidas possam ser poupadas e que tua mão poderosa possa fazer justiça sobre a vida daqueles que nesse momento tão difícil se aproveitam para roubar, para matar, para serem negligentes, para cometerem insanidades. Abençoa, Senhor, a vida de todos os irmãos da nossa igreja, abençoa a vida daqueles que estão enfermos. No nome de Jesus, que o Senhor chegue com cura, com providência e também com libertação. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, e nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tu nos dá de nos reunirmos mais uma vez online para glorificar o teu santo nome. E é no nome de Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Amados irmãos, nosso culto não termina, né? Nossa transmissão encerra, mas o nosso culto continua. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê uma semana abençoada, né? Que cada oportunidade seja aproveitada para você transbordar o amor de Jesus Cristo. Seja você um instrumento poderoso de reconciliação, de redenção, né? Levando o amor, o abraço, o perdão daquele que lhe perdoou primeiro. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, aí que estão na Bahia, em Sergipe, no Distrito Federal, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em todo o Brasil, em todos os lugares espalhados pela face da terra. Hoje, para sempre e eternamente. Amém. Que Deus os abençoe.